Nós já ouvimos falar de Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os irmãos já ouviram falar de Deus Mãe? Deus Mãe. É a pergunta que me foi feita na quinta-feira passada. Me perguntaram, a irmã conhece Deus Mãe? Já ouviu falar sobre Deus Mãe? E eu disse que não, nunca ouvi. E eles disseram, fizemos os estudos, a igreja se chama Igreja de Deus. Eles estavam a evangelizar e estavam lá com cartazes, com as ilustrações. Colocaram Deus Pai, colocaram Deus Filho, colocaram Deus Mãe. E eles então perguntaram se eu conhecia o Deus Pai. E eu perguntei onde é que eles se baseavam. E eles responderam que estavam a se basear, eles isolaram um versículo. Estavam a se basear no livro de Gálatas 4, versículo 26, que está escrito assim: mas a Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe. Pegaram nesse versículo e colocaram ali, interpretaram como se nós tivéssemos um Deus Mãe. Eles disseram, nós estudamos sobre Deus Pai, mas fizemos investigações e descobrimos que há um Deus Mãe, que quer dizer que temos uma mãe espiritual no céu. E eu, como estava a ir pregar, eu não gosto de entrar em discussão quando vou pregar, eu não gosto de pecar, porque eu me enervo com facilidade. Então eu disse, eu apenas perguntei, me mostrem o contexto desse texto. E eles estavam a procurar na Bíblia, e como eu não queria perder tempo, eu perguntei, aqui a ilustração que Paulo fez era de Agar e Sara? Eles disseram que sim. E eu disse, então, muito obrigada, com licença. E fui-me embora. Mas isso ficou a remoer. E dentro de mim, eu como não gosto de levar desaforo para casa, dentro de mim eu comecei a refletir, por que não ficaste? Por que não ficaste? Estão a ensinar errado para o povo. É verdade. Enquanto nós que sabemos a verdade, que achamos que sabemos a verdade, ou que sabemos a verdade porque é o que a Bíblia fala, o intérprete Espírito Santo interpreta por nós a palavra dele, e nós sabemos que isso é mentira, nós não conseguimos sair para divulgar a verdade, temos preguiça de divulgar a verdade, e eles ficam lá divulgar a mentira. Todo dia eles têm tempo do mundo, maior tempo do mundo para divulgar a falsidade, para divulgar o que não é certo. E eles estavam a falar do Deus Mãe. Esse Deus Mãe, Paulo estava a dizer assim, está aqui, o título é Agar e Sara. No versículo 21, ele estava a dizer assim, vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. Versículo 23. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas. Mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. 24. Isto serve como um símbolo. Símbolo é ilustração. Uma ilustração. Ok? As 2 mulheres representam as 2 alianças. Elas não são as 2 alianças, mas elas representam as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai, está representada por Agar, que é a lei. Os que são dessa aliança nascem escravos.
25. Pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia. E Agar é o símbolo da atual Jerusalém, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe. Está representada por Sara. Paulo, quando vai falar sobre as mulheres serem adornadas, se vestirem com modéstias, Paulo ou Pedro, se não estou em erro, fala sempre de Sara. O nosso exemplo é a mãe Sara. Abraão é o nosso pai na fé. A mãe Sara é nossa mãe, nosso exemplo de submissão. Amém. Pois as escrituras sagradas dizem: você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria. Pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. 28. Meus irmãos, vocês são como Isaque. São filhos de Deus por causa da promessa divina. Somos filhos de Deus por causa da promessa divina, por a promessa que é Cristo, que veio, nos adotou para o Pai, nos tornou filhos de Deus, adotivos. Naquela época, no versículo 29, o filho que havia sido gerado, como todas as escrituras são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. 30. Mas o que é que as escrituras sagradas dizem? Elas dizem: manda embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, no 31, portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Paulo estava a dizer que a Jerusalém de baixo foi corrompida. A Jerusalém de baixo está corrompida. Então nós temos uma outra Jerusalém de cima. Eu não sei qual é a parte que os irmãos não entenderam. Não tem uma mãe espiritual no céu, não. Tem uma igreja espiritual no céu, que é a Nova Jerusalém. Eu acho que tem alguma coisa que está a fazer confusão nos miolhos de muita gente. Nós aprendemos que A é um artigo. E aprendemos que são artigos, né? Aprendemos que artigos são palavras que vêm antes dos substantivos, vêm antes dos nomes. O A é para o feminino e o O é para o masculino. Nesse caso, nós não podemos dizer o igreja, não podemos dizer o Jerusalém, não podemos dizer o noiva do cordeiro. Não podemos dizer o mulher do cordeiro, o mulher de Deus. Não é vocês que falam que a igreja católica é a igreja mãe? Se ela é a igreja mãe, por que não fica também eu, igreja pai? Está a fazer confusão para quê? Está esclarecido. Paulo fez uma ilustração. Paulo comparou. Nós sabemos, temos uma irmã que faz pregações ilustrativas. A irmã Vitória de Souza. Ela faz pregações ilustrativas. Ela faz ilustrações. Assim como essa cor é amarela, esse é preto e branco. E ela ilustra. Ela ilustra. Assim como a água é diferente do azeite. Quando é colocado, o azeite fica por cima e a água fica por baixo. É uma ilustração. E Paulo aqui foi claro em dizer: é apenas uma ilustração para entenderem que vocês são livres. Porque lá mais atrás, Paulo vai dizer: se vocês já saíram da escravidão, já vos libertaram da escravidão,
Por que se submetem mais a esse tipo de vida? Por que buscam mais os falsos deuses que nem eram deuses, que nem são deuses? E depois ele vai fazer essa ilustração aqui. Depois ele vai dizer, assim como Agar e Sara. A lei está representada por Agar. Jesus veio para cumprir a lei. Não veio para aboli-la, veio para cumpri-la, porque nós não poderíamos conseguir cumprir a lei. Verdade seja dita, eu tive a ler nos Deuteronômio, nos Números, e eu percebi que cada dia, que sempre que eu tivesse de período menstrual, eu tinha que fazer rituais, eu tinha que me santificar, tinha que levar rola, tinha que levar pomba, tinha que levar oferta no templo, e eu não podia conseguir isso. Eu analisei a mim mesma, e eu me conheço. E eu percebi que não podia conseguir fazer isso. E eu agradeci a Jesus por ter vindo cumprir, a lei por nós. É isso que Paulo está a dizer. Por causa disso nós somos livres. Estamos no tempo da graça. Não estamos debaixo da lei mais. Estamos debaixo da graça. E Paulo vai fazer a comparação. Eu não sei qual é a parte que os irmãos da igreja de Deus não entenderam. Eu não sei. Por favor, partilhem esse vídeo o máximo que puderem. Não vai gastar muita coisa. Se fosse coisas fúteis, os irmãos poderiam partilhar e partilhar e partilhar. Se fosse coisas engraçadas. Essa igreja de Deus veio para destruir vidas. Veio para afastar pessoas do verdadeiro evangelho. Porque as pessoas que pregam o verdadeiro evangelho têm preguiça. Estão a lutar nos lugares, na igreja, por cargos na igreja. E não conseguem sair para divulgar o verdadeiro evangelho. E os falsos têm ido divulgar. Essa mãe celestial, esse Deus espiritual que está no céu a nos esperar, esse Deus mãe que está a nos esperar no céu, é mesmo nosso Deus, ou como é, tem dedo do diabo nisso? Tem dedo do engano nisso? É sério, eu não consigo perceber. É explícito, é muito explícito. É uma ilustração que Paulo usou. Nós somos filhos da livre, a nova Jerusalém. A Jerusalém que virá adornada, e ela é igreja. Não é mãe espiritual, é igreja. Está aqui escrito, para melhor esclarecimento, livro de Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 9. Fala assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse, irmão João que está a dizer, venha e eu lhe mostrarei a noiva. A noiva, nós seremos arrebatados e estaremos lá no céu. E que depois de tudo terminar, Cristo organizar a terra, renovar a terra, nós então voltaremos, desceremos para morarmos com Cristo aqui na terra. E na Nova Jerusalém é a igreja onde passaremos a adorar o nosso Cristo. Está ali a noiva do Cordeiro, a esposa, a noiva, a esposa. Aqui nós somos noiva. Quando formos arrebatados, nos casaremos com Cristo, seremos esposa do Cordeiro. Então, o Espírito de Deus me dominou, versículo 10. E o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa. É cidade santa, como é que é nossa mãe espiritual? Cidade santa. Levou uma cidade santa que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus.
A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. A cidade aonde nós vamos morar, aonde tem Nova Jerusalém, o templo. A Bíblia fala do templo, a Nova Jerusalém. É um templo que tem 12 portas. 12 portas. E é lá onde nós vamos adorar o nosso Deus. Está aqui. Porém, nela não entrará nada que seja impuro. No versículo 27. Nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que contém mentira, ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. A cidade santa, a Nova Jerusalém, que virá para estar aqui na terra, para estar estabelecida aqui na terra, que vamos morar com Cristo, é aqui aonde nós vamos morar. Nós aprendemos que durante 1000 anos, né? Durante 1000 anos, nós vamos morar com Cristo aqui na terra. Vamos morar aqui, vamos festejar, vamos adorar o nosso Cristo aqui na terra. E seremos transformados, outras pessoas que vão ser, não entrará mentiroso, não entrará imundo, não entrará. São pessoas já transformadas. É aqui onde nós vamos morar. É a cidade santa. Agora, como é que essa Nova Jerusalém, embora a nossa mãe espiritual, mas é Deus mãe. Como é que uma cidade vai ser Deus mãe? Como é que uma igreja vai ser Deus mãe? A Nova Jerusalém, a que vai descer com o Cordeiro, com a noiva do Cordeiro, com a esposa do Cordeiro. Como é que vai ser? É Deus mãe como? Vamos ser sinceros, mano. É Deus mãe como? Tá claro. A minha Bíblia até mais clara. É a tradução do Novo Tempo. Não façam isso. Jesus Cristo está a voltar. Essa é a prova de que Jesus Cristo está a voltar. Você que não se endireitar mais, não vai se endireitar. Você que não quer se endireitar, daqui a pouco não vai ter tempo de se endireitar. Essa palavra do quem é sujo, suja-se ainda mais. Meu irmão, já não é mais no tempo de se sujar mais. Essa palavra já não é mais para esse tempo. É tempo de se limpar mais, de se santificar mais, de buscarmos mais, de adorarmos mais, de pregarmos mais, de falarmos mais da verdadeira palavra, do evangelho de poder. O evangelho não é fracasso, não é fraco, é poder. O evangelho é poder. Não vamos brincar de buscar. Olha, os outros foram pesquisar na Bíblia e encontraram um Deus mãe. Olha eles. Estão a pesquisar. Errado, mas estão a pesquisar. E nós que temos a oportunidade de ter o Espírito Santo que nos interpreta a palavra dele. Quanto mais nós não podemos mais buscar, não podemos mais divulgar Cristo. Divulgue a Cristo no teu bairro, na tua rua, na tua escola, em qualquer canto que você está. Transpira a adoração, transpira Jesus, aleluia. Transpira Jesus. A prova de que Jesus está a voltar está estampada no nosso rosto. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Está lá. Obrigada.